Olá, seja bem-vindo a nossas viagens modestianas. A nossa viagem de hoje é na matemática e mais especificamente sobre área de figuras geométricas planas, a primeira parte. Lembrando que há figuras espaciais, certo? Há figuras geométricas espaciais, mas a gente ainda não vai tratar elas nesse primeiro momento. A gente vai tratar especificamente das figuras planas. Então, a nossa habilidade da BNCC é a seguinte: resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, no caso, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar a medida de terrenos. Muito bem, pessoal. Então, antes de a gente continuar, você sabe o que é área? O que seria área? Né? O que é uma área? A área é a medida da superfície de uma região. Então, a área é um número que mede, vamos dizer assim, o tamanho da superfície de uma região. Então, é bom não confundir área com superfície, certo? Superfície é bem dizer a região de algo que você está falando. Você pode tocar, você pode imaginar, se for uma figura simplesmente que você está trabalhando, uma figura plana, certo? Que está no livro. Área está associada ao número, ao tamanho dessa região, certo? E dependendo do campo que você está, você pode ter uma área, vamos dizer assim, um tamanho pequeno ou uma área no tamanho grande. No Sistema Internacional de Unidades, o metro quadrado, que a gente representa assim, com M e o 2 lá em cima, que a gente já lê, já é de costume se ler ao quadrado, é a unidade padrão de área. Então, pessoal, o metro quadrado, sendo a unidade de medida padrão, ele tem também submúltiplos e múltiplos, certo? Já deve ser do conhecimento de vocês esses múltiplos e submúltiplos. Se não, eu recomendo que você pause esse vídeo e faça um breve lembrete sobre como transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, de metro quadrado para milímetro quadrado, de metro quadrado para quilômetro quadrado, ou então quilômetro quadrado para centímetro quadrado, hectômetro quadrado, que é o que a gente mais conhece como hectare, né? Para decímetro quadrado, decâmetro quadrado para milímetro quadrado e assim sucessivamente. E aí, pessoal, nós temos área de um retângulo. Aqui no vídeo e nos demais vídeos que a gente vai produzir daqui para frente, a gente sempre vai dar preferência de falar a área do polígono, certo? Porque a gente sabe que não existe necessariamente a rigor, né? A área de um retângulo. Não existe, a rigor, não existe a área de um retângulo. O que existe é a área da região interna de um retângulo ou a área da região retangular. O retângulo ele é só o contorno, certo? Isso que você está vendo aqui na tela é a região interna do retângulo, ou também a região retangular. O que é o retângulo, então? Seria somente o contorno. Mas isso fica para um estudo mais aprofundado, a nível superior. Aqui a gente vai trabalhar assim de uma maneira bem mais simplificada. Área de um retângulo, área de um quadrado, área de um paralelogramo. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Esse retângulo tem 5 centímetros de base, certo? 3 centímetros de altura. Algumas vezes a gente pode falar comprimento e largura, ao invés de falar base e altura. A gente pretende determinar a área desse retângulo. Como é que a gente pode fazer? A gente vai imaginar esse mesmo retângulo 5 centímetros por 3 centímetros, dividido em quadrados menores, certo? Sendo que cada quadrado desse vai ter uma unidade de área.
E a unidade de área que a gente vai considerar é 1 centímetro quadrado. Se você fizer a conta, você vai verificar que há 15 quadrados menores de 15 centímetros quadrados no total, certo? Cada quadrado desse tem 1 centímetro quadrado de área, prevalecendo um total de 15 centímetros quadrados, o total da área que esses quadrados de 1 centímetro quadrado de área preenche o retângulo. Então, eu poderia, de uma forma assim mais generalizada, mais direta, vamos dizer assim, falar que a área desse retângulo poderia ser calculada assim, 5 centímetros vezes 3 centímetros, em vez de eu ficar dividindo. Não que esteja errado, viu, pessoal? É uma maneira assim bem mais rápida a gente fazer a multiplicação, bem mais prática, vamos dizer assim. E aí você tem 5 vezes 3, e o resultado 15 centímetros quadrados. Observa que 15 centímetros quadrados é a área dessa região retangular, que a gente daqui para frente não vai especificar muito, certo? A gente vai falar direto, a área de um retângulo, a área de um quadrado. Lembrando que área é um número. Então esse 15 centímetros quadrados é o tamanho da área que esse retângulo imita. Se é pequeno ou grande, a gente precisa ter outros referenciais. Muito bem, pessoal. Então, a área de um retângulo, de uma forma geral, como a gente falou, é base vezes altura, certo? Algumas vezes pode aparecer comprimento vezes largura, mas de um modo geral a gente vai classificar assim, base vezes altura. Muita gente pergunta por que a altura é sempre representada com H. É porque vem do inglês, pessoal. Aí eu lanço o desafio para você. Como é altura em inglês? Para você pesquisar, certo? Assim como base também vem do inglês. Por isso que a gente representa geralmente por B. E aí, se você quiser aperfeiçoar o seu inglês, eu vou deixar um link aqui no card para você também participar das nossas aulas de inglês aqui do canal, certo? Clica aqui no card e aí você vai ter acesso a essas nossas aulas também. Então, a gente vai generalizar que a área de um retângulo é base vezes altura. Daí, a gente pode tirar a área de um quadrado, já que o quadrado é um retângulo com os lados com a mesma medida. Ou seja, onde os lados, todos os 4 lados têm a mesma medida. Então, a área de um quadrado, a gente pode simplesmente escrever como lado vezes lado, e aí a gente vai ter a área de um quadrado como sendo L vezes L. De uma maneira geral, a gente pode simplesmente falar que a área de um quadrado é L ao quadrado. Muito bem, pessoal. Então vamos a algumas questões para a gente poder entender isso melhor. Qual é o valor da área de um terreno retangular cujas dimensões são 14 metros e 30 metros? Então vamos imaginar um terreno retangular de 14 metros por 30 metros. Certo? Vamos lá, colocar 30 metros aqui na base, 14 metros aqui na altura. E a área vai ser calculada como a gente acabou de verificar. Base vezes altura. 30 metros vezes 14 metros. 30 vezes 14, metro vezes metro. Onde a gente tem 30 vezes 14, 420. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Ou seja, 420 metros quadrados é a área dessa região retangular. Ou seja, de forma mais simples, para melhor entendimento, a área do retângulo é 420 metros quadrados. Vamos então a uma segunda questão. Um terreno retangular tem 69.750 metros quadrados de área. Se o comprimento desse terreno é 310 metros, quanto mede sua altura?
Então, novamente, a gente vai imaginar um terreno retangular, só que agora a gente tem a área. Foi dado a área, 69.750 metros quadrados. A gente tem o comprimento também, que foi dado, que é 310 metros. E a gente gostaria de saber quanto mede a sua largura. E aí, a gente vai chamar a largura de uma letra qualquer. Por conveniência, eu vou chamar de H, já fazendo referência ao que a gente simbolizou a altura como a letra H. Então, eu vou ter que a área é base vezes altura. A área foi dada 69.750 metros quadrados. A base foi dada 310 vezes a altura, que eu não sei. É uma equação do primeiro grau que pode ser resolvida facilmente passando o 310 como divisor. E aí você dividindo 69.750 por 310, você obtém como resultado 225 metros. É importante você perceber que a essa altura você já tem que dominar as operações com os números reais. Eu vou deixar aqui no card o link para você iniciar o estudo das operações com os números reais, certo? Na parte de adição, subtração, e mais à frente eu vou deixar com outras operações. Vamos à terceira questão. Determine o valor da área de uma sala quadrada, sabendo que a medida de seu lado é 4,90 metros, ou 4,90 metros. Muito bem. Então agora a sala sendo quadrada, nós temos que o lado mede 4,90. Mas não é somente um lado, a sala é quadrada. Então os 4 lados têm a mesma medida. Como é que se calcula a área de uma sala quadrada? Ou de uma região quadrada, de modo geral? L ao quadrado. No caso, o L aqui mede 4,90. Então fica 4,9 ao quadrado. Professor, cadê o zero daqui? Bom, o zero depois da vírgula, para efeito de cálculo, a gente pode retirar para tornar o cálculo mais simples. Eu vou deixar aqui no card para você como é que você trabalha com operações com números reais, multiplicação e divisão de números racionais. E aí se você tiver alguma dúvida, você pode consultar. Então, 4,9 vezes 4,9, 24,01 metros quadrados. Então você verifica que você já tem que ter um domínio das operações com números reais. Então vamos a mais uma questão. Manuela é arquiteta e vai construir uma casa em uma região quadrada de 144 metros quadrados de área. Opa! Quantos metros de fita, no mínimo, ela deverá usar para cercar e isolar essa área durante a obra? Então aqui, pessoal, a gente já vai ter que calcular, além do lado, a gente vai ter que calcular o perímetro. Como é que se faz isso? A gente tem a área, que é 144 metros quadrados, onde a gente não conhece a base e nem a altura, mas sabe que eles têm a mesma medida. Vamos chamar de L, como a gente está fazendo. Então a área da região quadrada a gente calcula como o lado ao quadrado. A área foi dada 144. E aí nós temos 144 igual a L ao quadrado. Então aqui, pessoal, você vai ter que tirar a raiz quadrada de 144 para descobrir o valor de L. Perdão que houve um erro aqui, certo? Então não é L ao quadrado igual a 144, é L igual a 144. Retire esse quadrado aqui, senão vai haver um problema aí de interpretação, certo? Foi erro de digitação. Como é que você sabe que um número tem raiz quadrada exata, vamos dizer assim? Vou deixar um link aqui no card para você.
sobre uma aula que eu já falei, já ministrei, de números quadrados perfeitos, certo? Então, a raiz quadrada de 144 é 12 metros. Muitos devem estar perguntando, né, que já estudaram a equação do segundo grau, mas professor, por que não passou mais ou menos a raiz quadrada de 144? Porque na geometria a gente não trabalha com números negativos quando a gente vai medir, certo? A não ser quando a gente for referenciar lá em sentido, mais para o lado da física, certo? Então eu vou deixar aqui também no card para você como é que resolve uma equação de segundo grau. Lá você vai ver de um modo geral. Aqui a gente está trabalhando de um modo bem específico. E aí nós temos que o perímetro vai ser 4 vezes a medida do lado. O que quer dizer isso, pessoal? Porque o quadrado tem 4 lados, né? Se o lado mede 12 metros, então o perímetro vai ser lado, mais lado, mais lado, mais lado. Ou seja, vai ser 4 vezes a medida do lado. Ou seja, 4 vezes 12, que a gente acabou de calcular. E aí nós vamos ter 48 metros. Se ela passar uma volta de fita, ela vai ter 48 metros, certo? Para passar dessa fita. Então, nós vamos a mais uma questão. Já que a gente falou de perímetro, sabendo-se que o perímetro de um quadrado é 100 centímetros, qual é o valor da área delimitada por ele? Olha, essa questão está bem mais no rigor que a gente falou no início da aula. Novamente, nós estamos falando no quadrado, e aí nós temos que o perímetro é 100 centímetros. Só que a gente sabe que o perímetro é 4 vezes a medida do lado, onde 100 centímetros é 4 vezes a medida do lado. O 4 está multiplicando, ele passa como divisor. E aí você vai ter que 100 dividido por 4 dá 25. Nesse caso, 25 centímetros. Porém, a gente só achou o lado. A questão pede o valor da área. A área é L ao quadrado. Então, a área vai ser 25 ao quadrado. E aí nós temos que 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625 centímetros quadrados. Eu queria colocar uma observação aqui, ó. Observe o que está de amarelo, pessoal. 25 centímetros. É uma medida de comprimento. Observe o que está de vermelho. 625 centímetros quadrados. É como se você estivesse analisando duas medidas de comprimento. Ou seja, você está analisando uma superfície e a está referenciando com esse número, certo? 625 centímetros quadrados é o tamanho da superfície aqui do lado que você está vendo. Uma superfície de 25 centímetros de lado. E daí, pessoal, a gente pode ainda falar nesse vídeo sobre a área de um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero que possui lados paralelos 2 a 2. Então você observa que os dois lados na horizontal são paralelos e os dois lados, vamos dizer assim, inclinados também são paralelos. Ou seja, eles pertencem a retas paralelas que não se encontram, que não tem ponto em comum. Então vamos chamar aqui o lado de baixo, vamos dizer assim, de base, e a altura não vai ser o outro lado como a gente estava falando lá no retângulo. Parece que ele está inclinado, né, como se fosse um retângulo inclinado, mas não é um retângulo, certo? É um quadrilátero característico com essas propriedades que a gente acabou de citar, chamado paralelogramo, e a gente tem a altura dele dessa forma, que é diferente do lado que está inclinado. Mas olha o que eu vou fazer, repara bem. Deu para perceber? Vamos fazer novamente. Eu vou retirar essa parte aqui, que eu destaquei de vermelho, como se eu estivesse cortando, e vou colar do outro lado.
O que pareceu para você? Parece agora um retângulo. Só que a gente já trabalhou a área do retângulo, certo? Então é como se eu tivesse transformado o paralelogramo em um retângulo de base B e altura H. E a gente sabe que a área do retângulo sendo base vezes altura, a gente vai concluir que para o paralelogramo a área também é base vezes altura. Só lembrando que a altura, nesse caso aqui, não é a medida do lado do paralelogramo. Então é bom prestar bem atenção nesse detalhe, certo? Então vamos às nossas considerações finais de hoje. Área é a medida da superfície de uma região. O metro quadrado é a unidade padrão de área no SI, Sistema Internacional. Para obtermos o valor da área de um retângulo, basta multiplicarmos o valor da base pelo valor da altura. O quadrado é um caso particular do retângulo, no qual o valor da base e da altura são iguais. Portanto, o cálculo da área se dá da mesma forma. Para obtermos o valor da área de um paralelogramo, basta multiplicarmos o valor da base pelo valor da altura. E aí nós temos as nossas referências. E eu gostaria também, além de referenciar essas obras, eu gostaria de referenciar o professor Fábio, de matemática, certo? Ele que ajudou na produção desse trabalho. Eu vou deixar o link da aula dele, onde ele usa esse material no seu modelo primitivo, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula dele, certo? Se você quiser conhecer quem criou esse material, eu dei uma edição nele, certo? Para a gente poder trabalhar, mas vamos dar os créditos ao professor Fábio. E daqui para frente eu deixo no silêncio para você refletir sobre o nosso trabalho. Te encontro numa próxima aula.